Fala pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, você que nos acompanha aqui. É um prazer estar novamente para mais um episódio aqui, mais uma entrevista desse nosso programa, né, que a gente chama João Mendes Entrevista, que terminou pegando esse nome, e eu tenho a satisfação, o orgulho de ter entrevistado aqui muita gente bacana. E ponto alto da nossa entrevista, estamos com o Rogério Cunha aqui. Vai ser assim, tipo assim, esse vai ser o nosso ápice, né? Rogério, mais uma vez, cara, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar aqui com a gente. É uma honra, é um orgulho muito grande te ter como um dos professores do ênfase. Você é nota 10, né? E aí, estou falando isso publicamente, né? Porque é nota 10 tanto do pessoal que trabalha no ênfase, o pessoal que te adora no relacionamento ali de marcação, de agendamento, enfim, quanto dos alunos, né? Assim, o pessoal também é só elogio as tuas aulas e, pô, cara, tenho certeza que vai ser muito bacana. Então, mais uma vez, obrigado. Quero passar a palavra para você saudar a galera e aí a gente então começar o nosso bate-papo. Cara, João, eu que te agradeço pelo convite. Eu gosto muito, eu sempre falo isso, nunca escondi. Falo para o pessoal quando falava mais, quando as aulas eram mais presenciais, né, no Rio, que eu gosto muito do pessoal do ênfase, né? Então, me sinto sempre me senti em casa todas as vezes que fui aí, e me sinto em casa como em relação às aulas também, das aulas online e tudo. E é um prazer. Eu gosto muito dos alunos do ênfase também, os alunos interagem bastante. Então, estão sempre lá mandando direct no Instagram, tirando dúvida e tal. E isso ajuda muito, né? Porque, às vezes, a dúvida do aluno é uma falha que tu deixou na tua aula ali. Às vezes tem um conteúdo muito grande, tu acaba selecionando, mas aí tu vê, pô, será que eu achei que isso não fosse tão importante? Mas se ele teve essa dúvida, né, é porque tem relevância. Então, a gente vai sempre crescendo nas aulas, né? Então, o ênfase é legal, toda a equipe, sempre trabalhei com ótimos professores, tem um cara que eu gosto muito, assisto muito os teus, acompanho muito o teu Instagram lá, sempre bastante conteúdo ali, e gosta dessa parte da entrevista, assim, de conhecer as trajetórias das pessoas que são concursadas, né? A gente começa a ver que nós temos ali muito mais normalidade nos aprovados do que propriamente de pessoas. E quando eu falo extraordinárias, não é que não sejam pessoas extraordinárias como seres humanos. Eu falo extraordinários no sentido de estudo, de preparação, né? Nós vemos ali que as linhas vão se encontrando em determinados caminhos, né? Em determinados pontos de convergência. É verdade, é verdade. É uma das coisas que chama muita atenção, né, das entrevistas é gente como a gente, né? Assim, quem passa são pessoas normais que têm seus altos, seus baixos, têm suas crises, têm seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? Enfim. Então isso é muito legal e eu estimulo muito os alunos a assistirem as entrevistas, porque sempre tem algum elemento inspirador, você sempre pega alguma coisa, alguma dica. Às vezes o método que funcionou para um funciona, né, pode se adaptar para o meu caso, para o caso do aluno, enfim. Então é muito legal. Cara, vamos lá. Minha primeira pergunta para você é: como foi a tua trajetória? Você hoje é juiz, né? Juiz de direito. Ser juiz sempre foi o teu sonho ou foi uma coisa que aconteceu? Como é que foi você sair da faculdade, chegar a juiz? Você só focou no. Eu estou fazendo várias perguntas, mas aí você vai, né, falando, organizando aí. Você sempre focou no concurso da magistratura? Você focou em algum outro concurso? Você passou em algum outro concurso antes? Então conta aí esse momento de entrou na faculdade, fez a faculdade, terminou, e aí, como é que foi? Cara, eu, desde pequeno, desde criança, assim, eu me via na magistratura, né? Minha mãe falava muito disso, minha mãe dizia que era um dos sonhos da vida dela, que eu fosse juiz. Felizmente, ela faleceu pouco mais de um ano antes de ser aprovado, mas sei que me viu num lugar privilegiado. Só que meu caminho, cara, é assim, tu querer uma coisa e tu ser uma pessoa, hoje menos, mas quando era mais novo, extremamente teimosa, tu acaba desviando teu caminho por teimosia. Então, nessa coisa de não fazer o que achavam que ainda que eu quisesse também, né? Eu acabei no começo da minha carreira, quando eu me formei em final de 99, começo de 2000, eu fui advogar, né?
não comecei a prestar concurso direto. Né? Eu fui advogar, até porque eu precisava trabalhar, né? E não, na época eu vivia com o dinheiro do meu estágio, eu que ajudava, me mantinha, ajudava meu pai e minha mãe, e precisava trabalhar. Então, eu não tive aquela oportunidade de seguir estudando, ter alguém que apoiasse ali. Na verdade, eu era o apoio de muita gente. Então, eu comecei a advogar, porque eu já estava aprovado no exame da OAB, montei um escritório com alguns amigos e fui trabalhar. Depois de um tempo, eu advoguei uns 4 anos e meio, eu percebi que não era para mim. Não que eu não gostasse da advocacia, mas a advocacia naquele momento estava começando a mudar para ser mais próximo do que é hoje. Uma advocacia um pouco mais empresarial, mais profissional. Naquela época já se começava a falar em emitir boleto para cobrar cliente. Eu achava aquilo muito estranho para mim. E então, o que eu fiz? Voltou o sonho da magistratura. Só que, como eu disse, eu precisava trabalhar, eu vivia daquilo. Né? E o que eu fiz? Eu optei por começar fazendo um concurso no meio do caminho. O pessoal fala muito concurso escada, eu acabo não gostando tanto dessa expressão concurso escada, porque dá a impressão que tu está pisando num cargo para chegar no outro, né? E não é um concurso intermediário, faz parte do caminho, uma parada estratégica. E eu prestei concurso para o Superior Tribunal Militar, né, para oficial de Justiça Federal da Justiça Militar da União, em 2004. E fui aprovado. Né? Fui aprovado para a vaga de Bagé, que é a cidade onde eu conheci depois a minha esposa, e fui para lá. Fui morar em Bagé. E na época logo que eu passei no concurso da Justiça Militar, qual era a minha lógica? Bom, já que eu estou trabalhando como servidor da Justiça Militar, eu vou estudar para o concurso de juiz da Justiça Militar. Essa era a minha lógica. Né? Já tinha estudado para analista, tinha passado em primeiro lugar para a minha vaga, tinha ficado ali eu acho que 5º ou 6º em todo o Brasil, e entrei numa ilusão. Eu achei, bom, já que eu passei para analista, e passei bem classificado, agora para juiz como a gente diz aqui no Paraná, 2 palitos. Né? E o que aconteceu? Não era bem assim. Eu descobri que a gente tem que começar uma outra trajetória. Né? Por mais que tu tenha... e não é uma questão de ser mais ou menos difícil, são estudos diferentes. Né? São estudos diferentes. Então, comecei a partir de 2005, eu comecei a estudar para os concursos da Justiça Militar. Em 2005 ainda eu prestei o concurso para juiz da Justiça Militar da União, que é onde eu trabalhava, passei na prova objetiva, passei na prova discursiva e reprovei na sentença. Segui estudando, e aí 2007 foi a virada de chave na minha carreira, João. Porque em 2007, eu comecei a prestar o concurso da Justiça Militar do Estado de São Paulo, TJM de São Paulo. Passei na primeira fase, passei na prova discursiva e fui para a prova oral. Cheguei na prova oral e reprovei na prova oral por 1/10. O resultado saiu no dia 19 de dezembro de 2007. No dia 20 já começava o recesso e no começo de janeiro já tomaram posse os 2 candidatos aprovados. Eram só 2 vagas. Eu era a terceira maior nota, não, a 4ª maior nota, mas reprovado por esse 1/10 que me faltou. E aí, João, eu tive que tomar uma gigantesca decisão. Qual era a minha decisão? E aí, por isso que a gente fala de trajetórias, né? E no estudo, na preparação para concurso público, nós temos sempre de estar preparados para fazer essa mudança de rota, essa correção de rota. Porque qual o dilema que eu tinha ali? O dilema que eu tinha era: sigo estudando para a Justiça Militar, que era onde eu tinha, podemos dizer, estava numa zona de conforto, era uma área que eu trabalhava, era uma área com muito menos divergência doutrinária e jurisprudencial, que é a Justiça Comum, com um conteúdo menor do que o concurso para a magistratura da Justiça Comum. O concurso, na época, para juiz da Justiça Militar, ele caía direito administrativo, constitucional, penal, militar, processo penal militar, direitos humanos. Em São Paulo caía processo civil e caía a legislação militar lá administrativa. Então, eram 7 disciplinas contra 13, 14 dos concursos da Justiça Militar Comum. Só que tinha outro detalhe.
a previsão do próximo concurso da Justiça Militar da União era 2013. Nós estávamos em 2007. E a previsão do próximo concurso para juiz da Justiça Militar do Estado de São Paulo era 2015. Então eu tinha a opção de ficar numa zona de conforto, ficar estudando para aqueles concursos dos tribunais militares, né, que são só 4 em todo o Brasil. É o Superior Tribunal Militar, o Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo e o Tribunal de Justiça de Minas, que só foi... Eu estava em 2007. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais só foi abrir em 2023 concurso de novo. 2022, concurso de novo. Então, olha só, a minha perspectiva era essa. Poderia ter insistido, eu tenho 2 grandes amigos, né, o Fernando Teles e o Mário Porto, que seguiram e em 2015 foram aprovados para o Ministério Público Militar. Né? Então, daria para insistir. Mas eu optei por mudar o meu foco. E parei, refleti naquele recesso de 2007 e em 2008 eu decidi, eu não vou mais prestar concurso para a Justiça Militar e sim para a magistratura comum. E aí comecei do zero. Do zero a gente nunca começa, né? Mas em termos de concurso público, comecei a estudar para juiz de direito e juiz federal. Eu acumulava os 2 estudos, né? Eu acumulava para as 2. Eu estava para juiz da Justiça Comum, seja fosse ela federal, fosse ela estadual. E comecei do zero. E aí, João, foi que começaram os erros de preparação, meu amigo. Porque olha só o que o sujeito aqui foi fazer. Tinha que começar a estudar, então tinha que começar a estudar matérias como direito civil, como direito empresarial, como direito eleitoral. Que direito eleitoral eu até entendia bem, porque eu havia advogado no eleitoral há um tempo. Eu conhecia os ramos, eu não tinha preparação para concurso público, era outra coisa completamente diferente. O que eu fiz? Eu peguei meu 13º salário da Justiça Militar do ano de 2007, fui no livreiro, naquela época, 2008, ainda existia livreiro, né? Fui no livreiro e falei, cara, me dá o melhor livro de cada disciplina dessa aqui. Ótimo, parece uma ótima ideia. E para o livreiro foi bom, ele pegou o melhor livro para ele. Tinha o melhor preço, o que estava mais encalhado. E eu comecei a estudar, eminentemente pegando o melhor livro de doutrina, de processo penal e estudando por essa disciplina. E aí começaram a vir problemas. Né? Comecei a ter dificuldade nas provas, começava a não ter um bom aproveitamento. E começa a vir aquela parte, que é a necessária mudança de rota. Comecei a ver onde estavam os meus erros. Isso, João, é uma coisa que eu falo muito para os nossos alunos. O aluno às vezes me pergunta, professor, eu estou estudando há um ano e meio e não consigo passar de 60% da prova. Onde é que eu estou errando? E aí minha resposta é simples. Eu não sei onde está errando. Por quê? Quem tem que saber onde está errando é tu. Tu está controlando quantas questões tu está fazendo por semana? Tu está fazendo questões adequadas para a prova que tu está estudando? Por quê? Não adianta tu estudar, por exemplo, direito civil, direito administrativo, resolvendo questões de concurso de auxiliar administrativo de prefeitura. O conteúdo pode ser o mesmo, o nível de cobrança é completamente diverso. As fontes são outras. Então tem que estar cobrando aquilo que costuma estudando concurso de alta performance. Se tu está estudando para magistratura, para o Ministério Público, para a Defensoria, tu pode estudar Procuradoria, tu pode estudar, intercambiar essas questões. Agora, tu não pode estudar concurso de nível médio, concurso, ainda que de nível superior, mas de outras carreiras que não sejam jurídicas. Então, esse foi um grande fator. Comecei do zero, João. Depois, imagina, tu chegar na prova oral em um determinado ramo do direito, determinado ramo de estudo da magistratura, e largar tudo e começar do zero. Essa foi a minha decisão. Eu tenho uma característica pessoal, João, que não sei se é boa ou se é ruim, que é de eu não tenho problema nenhum de começar do zero. Não tenho. Então, quando eu fui para Bagé, eu comecei do zero. Eu tinha morado... Quando eu fui para Bagé, acho que eu fazia 2 anos que eu morava sozinho. Fazia 2 anos que eu não morava mais na casa da minha mãe. E fui para uma outra cidade, que eu não conhecia absolutamente ninguém. Não conhecia nem as pessoas que tinham passado no concurso comigo, eu conhecia. E fui para lá, comecei do zero. Depois de um tempo, comecei a dar aula lá em Bagé.
né? Foi em Bagé que eu peguei esse gosto por dar aula. Em Bagé que eu comecei a dar aula de direito tributário. Eu me lembro até hoje que o professor tem que ser um pouco cara de pau, né? Para a gente começar. E eu dava aula na universidade, minha pós foi em direito penal na época, e a coordenadora do curso, a professora Neuza, o meu contrato temporário estava terminando, eu tinha feito contrato temporário por um semestre, estava terminando, encontrei com ela no supermercado, e ela assim, Rogério, que pena, não vai dar para renovar, porque a professora de penal está voltando e tal. Pena que tu não dá aula de direito tributário, porque para tributário eu tenho uma vaga. Eu falei, mas claro que eu dou aula de direito tributário, Neuza. Eu manjo tudo de direito tributário. E ela, tu entende? Entendo, claro. Vamos lá que eu assumo. E dali eu comecei a estudar tributário, comecei a fazer minha preparação, comecei a organizar. Um ano depois disso, eu tinha escrito meu livro de direito tributário, né? Comecei a me aprofundar e já vão mais de 10 anos lecionando exclusivamente direito tributário, no começo para a graduação e hoje exclusivamente para a carreira jurídica. Então, a gente começa assim, vai fazendo essas mudanças. Fiz essa mudança e comecei apanhando. Mas tu imagina, tu começar a estudar e tu pegar o livro e aqui não é um demérito, pelo contrário, um dos maiores autores que eu conheço, e eu tive um dos prazeres na minha vida profissional foi vê-lo falando ao vivo, né, já do alto dos seus 90 anos, e ele falando de memória artigos do Pacto de São José, artigos do Código de Processo Civil brasileiro e espanhol, que é o professor Toninho, né, o Toninho Filho. Mas não era um livro especializado para concurso público, era um grande livro de processo penal. Mas, por exemplo, ele trabalhava muito com a opinião dele, e em concurso público se trabalha muito com a opinião da jurisprudência. Então, eu comecei cometendo esses erros. E, aos poucos, eu fui corrigindo. Então, o que eu digo, se eu pudesse dar um grande conselho para quem está começando, ou para quem já está em determinado momento da sua preparação, é não ter medo de mudar de rumo. Não ter medo de começar de novo e enfrentar o desafio que é, depois de chegar numa prova oral de determinado ramo do direito, determinado ramo da justiça, tu mudar da água para o vinho e ir para a justiça comum. Eu estou aqui tomando várias notas, né? E eu já quero fazer várias perguntas, mas vou fatiar as perguntas aqui. Eu queria saber, cara, como é que foi para você, antes de falar da mudança, né? Quero depois voltar à questão de tomar essa decisão de mudança. Mas, assim, você me falou que você sai da faculdade, você advoga ali 4 anos e meio, você faz o concurso para analista da Justiça Militar, você passa, muda de cidade, começa e aí foca no concurso da magistratura militar, né? E aí a gente está falando aqui de oportunidades muito limitadas, né? Porque só tem ali os 4 tribunais que você comentou. E concursos muito espaçados. Mas você, na Justiça Militar da União, você passou da primeira fase, foi para a prova, para a sentença, e você falou que reprovou na sentença. Em São Paulo, você chega na prova oral e não passa por um 10º. Eu queria parar aqui. Como é que foi emocionalmente para você lidar com essa realidade? Assim, você teve algum momento de desilusão? Você ficou travado nos estudos um período? Ou você virou a página rápido e seguiu a vida em frente? Como é que você lidou com isso? Porque eu já entrevistei muitas pessoas que passaram por situação parecida, né? E cada um tem uma reação diferente. Eu queria saber como é que você foi, né? Como é que aconteceu, o que aconteceu contigo, né? Cara, realmente foi bem difícil é difícil fazer essa virada, né? É bem difícil, porque a prova oral, cara, eu comparo assim, sabe eu falo o carioca, o carioca tá chegando ali na praia, tá? E ele tá vendo a água vindo, ele tá vendo que a água tá verdinha, tá pronto, aí quando tu vai pisar na água, o cara te puxa e te leva para dentro de casa. É mais ou menos isso, porque tu já tá visualizando. A prova oral, ela tem esse aspecto pesado em quem presta ela, porque ela te coloca muito próximo do sonho. A reprovação nessa prova oral, eu posso te dizer sem sombra de dúvida,
ela doeu mais do que os 3 anos que eu passei reprovando na prova de sentença criminal. Depois eu vou chegar nisso. Eu passei um tempo que eu só rodava numa fase, que era sentença criminal. E doía mais essa prova oral do que 3, 4, 5 vezes que eu reprovei numa sentença penal. E quando eu reprovava na sentença, primeiro eu conseguia ver ali o meu erro claramente. Eu sabia o que estava me faltando. Eu reprovei por meio ponto na prova de sentença de Santa Catarina. Aí lembrava, puxa, esqueci de fixar a multa no crime de furto. Isso com certeza me tirou esse meio ponto. Reprovei na prova de sentença criminal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eu esqueci de reconhecer aquela atenuante da confissão espontânea. Eu sabia onde eu tinha errado. Quando eu reprovo por 1/10 numa prova oral, que é a soma de vários examinadores, eu não sei de onde eu errei. Por quê? Para reprovar por 1/10, quer dizer que eu fui mais ou menos bem em todas as provas. Algumas eu fui muito bem, outras eu posso ter ido muito mal, mas na média eu fui bem em todas. Agora, onde eu errei? E aí demora um tempo para te aceitar onde veio o erro, porque tu não consegue identificar, tu não consegue ver, não tem um espelho. Não tem um espelho. Então, isso foi difícil. Eu demorei um bom tempo para superar. Não que tenha me impedido de recomeçar, eu recomecei relativamente rápido. A prova foi em dezembro, que eu fiz a prova, saiu o resultado já no outro dia, já sabia que não ia ser aprovado, não tinha sido aprovado. Em janeiro eu já tinha voltado ao ritmo, eu tinha voltado, já tomado essa decisão. Só que até tu readquirir a confiança de que tu consegue chegar de novo, esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Tu readquirir a confiança. Tu começa a pensar, será que eu não cheguei nessa prova oral por sorte? Será que não foi sorte? Então, até tu chegar a esse ponto, demora um pouco. Esse foi o meu maior desafio. Para mim, bateu uma gigantesca síndrome do impostor. Cheguei na prova oral. Aí, no concurso seguinte, tu reprova na prova discursiva. Aí, peraí, eu sou um grande de um farsante. Talvez isso não seja para mim. Então, até tu recuperar tua confiança, sim, isso demorou um pouquinho. E eu fico imaginando, assim, que me parece que são 2 fatores que se somam aqui, né? O fato de que você reprova na prova oral, chegando muito perto, né? Você sentiu ali eu ia falar sentiu o cheirinho, mas aí os flamenguistas vão ficar chateados comigo, né? Mas você sentiu ali a coisa chegando perto, você sentiu ali o cheiro da água, né? Vai mergulhar naquela água maravilhosa e de repente alguém te puxa, né? E esse é um fator. E me parece tem um outro fator que é o aspecto de você ter mudado o foco para a magistratura estadual, né? E eu fico imaginando os conflitos que possam ter passado na cabeça, sobretudo ali talvez nos primeiros momentos, que caramba, eu estava tão perto ali, e aqui eu estou recomeçando do zero, né? E aí começa a vir as primeiras reprovações, e aí vem a síndrome de impostor. Ou seja, é um exercício de aguentar pressão e resiliência muito grande, né? E aí a minha pergunta você simplesmente seguiu adiante? Você teve algum momento que você teve que enfrentar isso com você mesmo, tipo assim, de fazer um exercício mais claro de vou deixar isso para trás? Enfim, só entender um pouco melhor para dar ferramentas para o pessoal que está passando por isso agora, porque eu sei que tem muita gente passando por isso agora, nesse momento, né? É o pessoal que... E aí tem muita gente que vai se identificar por ser alguma coisa muito parecida contigo, por alguma reprovação na discursiva ou oral, mas tem aqueles que vão se identificar porque estão ali estudando, tem família, tem trabalha, enfim, e chega na hora H, a coisa não vai e bate a síndrome do impostor, entendeu? Cara, eu vou dizer, eu acho que eu passei um bom tempo rememorando os meus erros na prova. Depois tu chega à conclusão de que tu reprovou por pouco, tu começa a procurar os teus erros. E eu percebi que o meu maior erro não foi de conhecimento. O meu maior erro foi de postura. E isso eu comecei a
a refletir, e passei anos refletindo sobre isso, sobre os meus erros de postura, né? E por isso que, até hoje, quando eu dou aulas de preparação em prova oral, eu conto essa história. Eu, até hoje, acho que um dos motivos, talvez não tenha me reprovado, mas influenciou algum dos examinadores negativamente em relação a mim, é o fato de que eu fui com excesso de confiança, porque eu já tinha trabalhado em rádio, já dava aula há um tempo, já tinha feito o tribunal do júri, sempre falei bem, né, bem no sentido de quantidade, e eu fui para a prova tranquilo. Tanto que o examinador falou: doutor, o senhor está tão calmo que eu vou lhe poupar das perguntas fáceis e vou direto para as difíceis. E na época eu achei aquilo engraçado, mas depois eu percebi que ele não veio com as difíceis. Ele confundiu, ele compreendeu aquela minha tranquilidade, de certa forma, como arrogância, e ele não veio com as difíceis, ele veio com as perguntas que não eram para ser respondidas. Todo examinador de prova oral, ele tem ali 3 níveis de pergunta que ele vai fazer para o candidato. E isso vai surgindo durante o transcorrer da tua prova. Então, ele vê que o candidato está um pouco preso, né? Demonstrou em outras bancas, em outros examinadores, que ele tem conhecimento, mas ele está um pouco preso. O examinador começa geralmente com uma pergunta simples, fácil. Só para soltar para o candidato, dar aquela adrenalina básica. E depois ele vai subindo o nível. E ele tem lá guardadas aquelas perguntas que são justamente para que ninguém responda. Ele tem isso. Como qualquer um tem, qualquer professor de direito, né, tem algumas perguntas que ele pode fazer que ninguém vai saber. Então, por exemplo, na direito tributário, às vezes tem em editais aspectos históricos da tributação. Eu vou lá e pergunto, como é que era o imposto das décimas no Alto Império Romano? 4 pessoas no mundo vão saber, no mundo dos concursos. É uma pergunta viável. Então, eu passei muito tempo refletindo sobre isso. E outra coisa que eu percebi é que eu não tratei nenhum dos examinadores por excelência. Uma coisa que, depois, conversando com o juiz da unidade que eu trabalhava, ele me falava isso. Como tu não chamou de excelência? Os caras ficaram furiosos contigo. Deve ter tirado até ponto. E aí eu refleti. E aí, olha como é, João, nós aprendemos. Quando eu passei para a prova oral do Paraná, fui fazer minha prova. No dia da prova, ainda até hoje, assim, na maioria dos estados, na véspera tu sorteia os teus pontos e no dia da prova tu chega no tribunal, antes da prova, a prova começa às 8, chega às 7 da manhã e fica numa sala reservada com os demais candidatos. Tu pode conversar com todo mundo ali e vão te chamando conforme a ordem do sorteio de arguição. Ótimo. Quando eu fui fazer a minha prova, tinha, entre a sala que eu estava e a sala onde estava ocorrendo a prova oral, tinha um corredor. No final do corredor, começava a prova. Quando eu cheguei lá no final do corredor, tinha o copeiro do tribunal. Funcionário do tribunal, gravatinha borboleta. Ele olhou para mim, doutor, só vai querer um cafezinho em cima da mesa? Eu olhei para ele com cuidado do mundo e respondi assim, não, muito obrigado, excelência. Porque eu fui da minha sala até o corredor com excelência, 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 excelência. Então, assim, quando a gente reconhece os erros, nós conseguimos, num momento posterior, nós conseguimos suprir esses erros. Então, se não fosse essa prova oral lá de São Paulo, eu fico pensando, e hoje eu tenho certeza, né, que se eu tivesse passado no Tribunal de São Paulo, não é o tribunal, mas eu não me adaptaria à vida na cidade de São Paulo, uma cidade muito grande, é uma cidade que é tudo muito movimentado. Eu não me adaptaria. Eu confesso que eu não seria feliz no Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. Mas se eu não tivesse passado por essa experiência de fazer a prova oral e não chamar os examinadores de excelência, com certeza eu faria isso na prova do Paraná. E aí eu não chamaria os meus examinadores de excelência da prova que eu passei. Então, o importante é tu reconhecer os teus erros. Eu vejo, João, uma falha, às vezes, em vários alunos, futuros colegas, que é de culpar tudo a banca. Tudo a banca. Uhum. Às vezes a banca comete erros grosseiros, às vezes a banca exagera na cobrança, às vezes a banca, na hora da prova oral, principalmente, transmite uma agressividade que não é necessária naquele momento. Às vezes sim, mas às vezes nós erramos. Então, eu errei lá atrás em São Paulo.
eu consigo imaginar um examinador me tirando, cada um dos examinadores me tirando 1/10 da minha nota, só porque eu não chamei de excelência. Eu consigo visualizar isso. E sei que reprovei, não só por isso, mas também por isso. Então, o maior conselho que eu dou, quando se reprova numa fase avançada, é recomeçar do zero. Mas recomeçar do zero buscando... Hoje está melhor, hoje tem gravação das provas. Tu pode pegar a tua prova, passar para um colega e dizer, cara, julga a minha prova, vê onde eu errei, vê o que eu fiz. Né? E fazer essa autoanálise. Eu estou achando muito bacana, porque, assim, primeiro, obrigado por compartilhar algo tão forte, né? Assim, de uma reprovação tão significativa. Mas eu percebi na sua fala, né, nas suas experiências, você falou isso várias vezes, né? Tanto na prova oral quanto nas sentenças que você fez, que você reprovou, que você conseguia identificar onde você errou, né? Ou seja, eu acho que já aqui a gente já tem vários aprendizados, né, com a tua história, mas um deles agora é essa autorreflexão, né? Fazer esse momento de parar e falar assim, calma aí, deixa eu parar, deixa eu analisar para ver se o que eu estou fazendo está dando resultado, ou se não deu resultado, se eu errei ou onde eu errei, né? Porque a verdade não passou, alguma coisa você pode melhorar na próxima vez. Sempre. Né? Sempre pode melhorar alguma vez. Né? E não apenas transferir ou terceirizar a culpa. Né? Não, a prova foi assim, ou a prova foi assado, o examinador isso, o examinador aquilo, enfim. Mas sempre tem uma forma de aprender. Mas, legal. Aí a gente fechou essa parte agora, aí você mudou, né, para o foco para magistratura federal e magistratura estadual, né, continuou estudando. E aí você me falou que foram 4 ou 5 sentenças criminais que você reprovou, né? Sendo que você tinha dado aula de penal, foi isso? Penal, processo penal na faculdade? Sim, foi exatamente isso. Depois eu passei na verdade, eu passei praticamente 4 anos reprovando só na sentença criminal. Eu sempre tive um bom desempenho em prova objetiva. Eu reprovei em poucas provas objetivas, eu reprovei. Constantemente eu estava na prova discursiva. Né? Eu organizava muito meu estudo de lei seca, eu fazia estudo de lei seca diário, né? Eu revisava informativo diariamente, eu conseguia identificar em informativo aquilo que realmente vai ser cobrado, aquilo que não vai, aquilo que é jurisprudência de caso concreto, que não vai ter interesse maior nas bancas em relação àquilo. Eu conseguia sistematizar. Eu tinha um defeito no começo, que eu só estudava lendo. Esse era um problema, eu não fazia anotações. E isso me atrapalhava porque me obrigava a constantes revisões de conteúdos muito grandes. Depois de um tempo, eu comecei a fazer anotações, comecei a assistir às aulas, comecei a assistir aulas e fazer anotações, comecei a fazer resumos dos livros, e aí eu revisava pelo resumo. Então, eu já comecei a organizar nesse sentido. Depois de um certo tempo, eu passei muito tempo, acho que uns 3 anos, reprovando só em sentença criminal. Eu aprovava na prova objetiva, eu aprovava na prova discursiva, eu aprovava na sentença civil e reprovava na sentença criminal. Sempre por muito próximo. 5,2, 5,3, 5,5, 5,8. Peguei a reprovar por 5,8, 2/10. E o problema, para mim, da sentença criminal não era o direito, não era a matéria criminal. A matéria penal eu entendia bem. O meu problema, eu perdia muitos pontos em detalhe. Né? Eu perdia muito ponto em detalhe. Eu tenho uma tendência a analisar as coisas assim no plano mais amplo. E depois, né, quando a gente vai, na medida que vai fazendo uma sentença, primeiro eu faço um apanhado geral dos autos e depois eu passo o olho na inicial, passo o olho nos documentos, passo o olho na contestação, passo o olho na minha decisão de saneamento, né? E depois, bom, entendi o que está acontecendo aqui. Agora vamos ler a inicial com calma, vamos ler a contestação com calma. Eu tinha uma certa dificuldade em pegar todos os detalhes da sentença criminal.
E qual era o meu problema com isso? Eu não treinava sentença criminal, João. Eu não treinava. Se eu disser como eu treinava a sentença, os nossos alunos, nossos telespectadores, eles vão rir. Eu resolvia a sentença de cabeça. Eu pegava o enunciado, lia e ficava na minha cabeça ali, esse crime é esse crime é esse, a fundamentação é essa. E isso me gerava dois problemas. O primeiro, que eu não tinha onde estar voltando para fazer a sentença, eu fazia de cabeça no treino, e o segundo, eu não treinava a parte física. A parte física é extremamente importante no concurso público. Na prova discursiva, principalmente, nas provas de sentença. A grande maioria dos tribunais faz as provas de discursiva e de sentenças na sequência. Então, tu faz sexta, sábado, tu faz a discursiva, domingo, tu faz a sentença, segunda, tu faz a sentença criminal. Tu faz 3 dias fazendo prova. Às vezes, 3 dias com 230 linhas para escrever, mais rascunho, mais um esquema de sentença, são talvez 30, 40 páginas escritas à mão. E tem que ter treino físico disso, e eu não tinha. Então, o que fazia? No final da sentença, eu já estava muito cansado, principalmente da sentença criminal, que tende a ser maior e mais detalhista. A sentença civil, eu conseguia resolvê-la mais rápido, como até hoje, né? Tanto que eu sou juiz do civil, no oposto ao criminal, né? Atualmente exerço jurisdição na vara de família. Eu faço sentença muito rápido. Então, às vezes eu escrevo 10, 20, 30 páginas numa sentença numa tarde. Mas no crime eu tinha mais dificuldade, né, de fazer a estrutura toda. E reprovei. Só que eu sempre buscava ver onde eu errei. Sempre. Então, eu podia errar, cometer outros erros, mas o mesmo erro eu não cometia de novo. É fantástico isso que você está falando, porque quando a gente estuda sobre a questão do aprendizado, existe o nome é óbvio e autoexplicativo, né? É o aprendizado por erro. Né? Então, é importante errar para poder aprender com o erro, né? Então, acho isso bacana, né? Você falou, né? 3, 4 anos reprovando a sentença criminal. Olha, haja resiliência aí, né? Para aguentar e passar. Mas, e aí? Aí você tem ideia de quantos concursos você fez nesse período, quando você saiu mudou o foco de magistratura militar? Você tem alguma ideia, alguma conta, o número exato ou aproximado? Aproximado, deixa eu ver. Eu me lembro que eu fiz 2 no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, na época, eu só fazia Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Eu limitava geograficamente, né? Então, eu me lembro que eu fiz um do TJ, um do TRF da 4ª Região. Eu fiz umas 4 ou 5 vezes Santa Catarina nesse período. Santa Catarina chegava a ter 2 concursos por ano. Né? Fiz uma única vez o TRF da 2ª Região, mas eu fui fazer a prova acho que 20 dias depois do falecimento da minha mãe, então não tinha a mínima cabeça para fazer prova. E depois o Paraná, que onde eu passei, eu só fiz uma. Eu só me inscrevi uma vez. E no meio tempo, eu acabei fazendo alguns outros concursos, não por convicção, mas, por exemplo, em 2010, se eu não me engano, foi um ano de muito, muito rarefeito para concurso da magistratura na minha região, claro. Abriram concurso em outros lugares do Brasil, mas eu havia me limitado ao Sul. E no ano de 2010, não abriu nenhum concurso no Sul do Brasil, nem magistratura, nem MP, nada, não abriu nada desses concursos. O único concurso que daria para fazer a prova em Porto Alegre era o concurso do Ministério Público do Trabalho. E eu me lembro que eu falei, bom, então, se é o único que tem, eu vou fazer essa prova para não perder ritmo, né? Porque não há 10 anos atrás, 12 anos atrás, não se tinha tanto conteúdo, tanta facilidade de acesso ao material como tem hoje. Então, tu acabava fazendo muita prova para manter ritmo. E fui fazer a prova de procurador do trabalho, comprei um resumo de direito do trabalho, um resumo de processo do trabalho, li esses 2 livros, fiz a prova e fui para a 2ª fase. Fiquei nos 300 primeiros em todo o Brasil. Por quê? Por uma característica que eu digo até hoje, que é importante para quem está estudando para a carreira jurídica. Tem de formar base em pelo menos 6 disciplinas. 5 é ideal.
Cinco é obrigatório. A sexta e a sétima é recomendável. Que é começar pelo meu amigo João, que é direito constitucional, direito administrativo, direito civil, direito processual civil e direito penal. Essas 5 tu tem que ter a tua base. Sabe por quê? Mas aí completa, 5, você falou 6 ou 7. Aí tem 6 ou 7, que seria direito processual penal e direito empresarial. Empresarial ou tributário. Uma dessas aí tu tem que também incluir. Mas essas 6, né, que é penal e processo penal, se vocês olharem, se a gente se olhar, João, não tem concurso de carreira jurídica que não cobre pelo menos 5 dessas 6. Vai fazer concurso para procurador do trabalho, que foi o que eu fui fazer. O que caía? Caía civil, processo civil, administrativo, constitucional, previdenciário, que eu estudava para magistratura estadual e federal. Aí caía direito penal, caía processo de trabalho, direito internacional do trabalho. Direito internacional do trabalho, eu me lembro que eu comprei o livro com as convenções da OIT, comprei o resumo de direito de trabalho e processo de trabalho e fiz uma nota muito boa em penal, civil, processo civil, administrativo e constitucional. Fiz uma nota mediana em direito processual penal e direito processual do trabalho, direito do trabalho, e fiz uma nota mediana em direito internacional do trabalho. Só que somando as minhas notas muito boas nessas aqui e as minhas notas medianas nessa aqui, eu consegui ir para a segunda fase. De um concurso que não tinha nada a ver comigo. Nada. Eu nem quando eu advogava no seu trabalho. O vínculo mais próximo que eu tinha com esse trabalho é a minha irmã, que na época era funcionária da OAB, e a lotação dela na OAB era na Justiça do Trabalho de Rio Grande. Olha só. Tu montar essa base dessas disciplinas, né, desse quinteto ali, é essencial. Né? E eu sempre digo, isso foi um dos fatores que me permitiu passar um bom tempo sem reprovar em prova objetiva, que eu consegui chegar a um bom nível de estudo dessas 5 disciplinas. Depois, as outras, a gente vai estudando conforme a necessidade. Eu não vou mandar ninguém estudar Código de Normas da Corregedoria do Paraná, se não vai fazer o concurso do Paraná nos próximos 6 meses. Perfeito. Não tem sentido. Agora, direito constitucional, direito administrativo, direito civil, processo civil e direito penal, pode estar sempre estudando e revisando, que sempre vai ter, no mínimo, 9, 10 questões dessas aí. Eu achei isso muito legal e a gente eu não sabia que você pensava assim, que você tinha usado essa estratégia, a gente não combinou antes, né? Mas no ênfase, a nossa turma regular, carreiras jurídicas, a gente prega exatamente isso, né? Assim, existem 7 disciplinas fundamentais, a gente fala 7. E aí, exatamente, constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal. No nosso caso, a gente colocou tributário, né? Mas eu entendo que pode ser tributário ou empresarial, a depender ali um pouco do foco, né? Tanto que a gente está estudando, de repente, para 2024, a gente até botar empresarial como uma das, aumentar para 8 fundamentais, né? Porque realmente é a base, né? Realmente é a base. Muito bacana. Pô, assim, então, pessoal, vocês estão assistindo isso aqui, aprendam tudo que o Rogério está falando. O cara é mestre em passar na primeira fase, né? Assim, até no MPT passou. Eu fiquei surpreso aqui. Eu achei que você ia fazer e quando você começou a falar, eu achei que você ia falar assim, eu fiz ali para não perder o ritmo, não levei ferro, mas tá tudo bem. Não, você passou. Passou para a segunda fase. Passei 2 vezes, porque eu passei no outro que teve no ano seguinte. Olha isso, cara, olha só. Reprovei na discursiva, porque não era o meu foco. É claro. Na discursiva te exigia um conhecimento mais profundo dessas disciplinas. Mas na prova objetiva eu passei 2 vezes. Legal. Os 300 primeiros no Brasil. Tá, e aí então, mas você focou muito na magistratura, você falou que fez essas 2 do MPT. Além de magistratura, você fez também MP ou defensoria, não? Ou chegou a fazer alguma coisa? Eu fazia só magistratura. Tá. E, claro, quando abri o concurso para o MP do Rio Grande do Sul, eu não vou perder de fazer estando em Porto Alegre ali, porque também era um concurso legal, né? Não, era um concurso que me permitiria ali ter uma estrutura financeira melhor para seguir estudando para a magistratura. Então, eu prestava, mas não era o meu foco. Por quê? Eu falo isso que não era o meu foco. Em determinado momento, eu percebi, João, que a diferença de tempo entre a prova objetiva e as provas discursivas não passa de 120 dias. Então, se tu só estuda para a prova objetiva, tu corre o risco
de passar na prova objetiva e ter 4 meses para aprender a fazer sentença civil e sentença criminal. E ter de aprender a responder questão discursiva. Então, eu sempre reservei um tempo no meu estudo, mesmo quando eu não estava aprovado em nenhuma segunda fase, estava só estudando para a prova objetiva, eu sempre foquei em estudar sentença civil, criminal e matérias que tinham cara de prova discursiva. Então, eu sempre estudei muito controle de constitucionalidade. Por quê? Gente, controle de constitucionalidade é o que mais cai em prova discursiva. Direito constitucional, teoria dos direitos fundamentais, é o que mais cai em prova discursiva. Então, sempre estudei esses conteúdos que eram mais próximos disso. O que isso me fazia? Isso me fazia com que, quando eu passava numa prova objetiva, eu tinha esses 120 dias, não era começar do zero, era prosseguir nesse estudo. Então, como eu focava nisso, quando eu fazia um concurso como Ministério Público ou Ministério Público do Trabalho, que eu fiz isso 2 vezes, eu não tinha o preparo para a segunda fase. E aí eu reprovava na segunda fase justamente por isso. Claro. Por quê? Porque eu não tinha preparado, não estava peças do Ministério Público. Eu não estudava questões de processo penal que fossem mais afetas à atividade ministerial. Ou, no caso de processo do trabalho, lá, ação civil pública, eu tinha um conhecimento básico de ação civil pública, tudo, mais ligado à sentença civil do que propriamente a uma petição inicial. Então, isso é uma coisa que eu falo que eu, pessoalmente, né, e a gente sempre tem que limitar muito, porque no mundo dos concursos a gente tem várias histórias. E cada um tem o seu caminho. Eu sempre fiz assim, eu estudava como se eu estivesse na prova de sentença. Claro, não fazia aquele estudo mais específico, João, de, por exemplo, estou fazendo o concurso do Tribunal de Justiça do Paraná, prova objetiva. Eu não vou estudar os acordos dos examinadores nesse momento, mas eu vou tirar um tempinho ali no meu ciclo de estudo para dar uma revisada em sentença, talvez dar uma olhada em dosimetria da pena, dar uma reforçada lá em furto, roubo, tráfico, que são corrupção de menores, que são crimes que costumam estar nas provas de sentença. É muito comum. Roubo, direto. Furto, direto. Corrupção de menores, direto. Receptação, direto. Crime contra a dignidade sexual, direto. Então, eu sempre estava focando nesses pontos, o que me facilitava na discursiva. Claro, claro. Eu estou achando isso muito interessante. E existem estratégias diversas, né? Deixa eu te fazer uma pergunta e aí depois da resposta eu vou explicar por que eu vou fazer essa pergunta. Você acha que a pessoa ela deve começar já, como você falou ali, já introduzir alguma coisa de estudo de sentença discursiva desde do primeiro momento ou deixaria isso um pouco mais para o meio da jornada ou para o final da jornada, enfim? Você acha que a pessoa ela está começando a estudar hoje, começou agora ou começou há 1, 2, 3 meses? Você acha que já é o momento para ela começar a olhar para essa discursiva? Não, acho que ainda não. Eu falo isso justamente da minha experiência, né? Tá. Eu já vinha de uma sequência de ser aprovado em prova objetiva. Então, eu já estava nesse caminho. Quem está começando agora, realmente, eu recomendo começar a fazer isso quando o aluno começa, João, a chegar naquele ponto da zona cinzenta. O que é a zona cinzenta? A média de cortes na magistratura está ali 72, 73. Essa é a média dos últimos 10 anos. Quando eu já começo a chegar em 66, 67, em estudo, em simulado, ou já nas provas, bom, tu já está quase lá. Então, tu já começa a estar num grupo competitivo. Quando a gente começa do zero, realmente, não tem tanto sentido tu estudar sentença quando tu ainda está na casa de 30 acertos, 40 acertos. Mas quando tu chegou nos 70, né, quando tu chegou na casa de 70 acertos nas provas, principalmente em prova real, que tu está disputando lá, fazendo a prova com calorão, como eu fiz uma vez, a prova com calor de 40 graus, sem ar-condicionado, num domingo, com um sujeito batendo uma britadeira do lado, quando tu já está nesse nível de prova, um sujeito comendo um frango com batata doce lá no fundo da sala, e tu consegue fazer 70 e poucos acertos, já começa a incluir no teu ciclo de estudos
sentença civil e criminal, porque tu já está com chance de chegar lá. Perfeito, perfeito. E aí nem todos os entrevistados têm que concordar comigo ou a gente precisa concordar sempre. Mas nesse ponto eu concordo 100% contigo. Eu acho que a pessoa, antes de passar, ela já pode começar a estudar assim, né, para discursiva e sentença. Mas eu acho que não precisa, concordando contigo, não precisa ser logo na largada, né? Você está chegando perto da nota de corte, aí sim, começa a inserir ali, separar um horáriozinho para começar a escrever, começar a ter o hábito, né, de escrever, fazer uma sentença, enfim. Perfeito, bacana, bacana. E prova oral. Você chegou na prova antes do Paraná e depois da Militar de São Paulo. Você fez alguma outra prova oral ou não? Ou foi só depois da do Paraná? Só fiz duas. Eu fiz em São Paulo e depois fiz no Paraná. Só Perfeito. fiz essas duas. Perfeito. Eu até, quando eu passei no Paraná, eu estava nas fases discursivas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Mas, na medida em que eu avançava no Paraná, começaram a bater as datas. E aí eu optei exclusivamente pelo Paraná. Então, a data de sentença do TRF3 bateu com a data do meu psicotécnico no Paraná. E eu... na verdade, o psicotécnico era na segunda e o concurso era no domingo. Mas eu preferi não arriscar e preferi estar em Curitiba no domingo, para às 8 da manhã estar no tribunal para fazer a minha avaliação psicotécnica, psicossocial, né, com assistente social, tudo. Quando eu fui fazer o sorteio dos meus pontos, foi a prova de sentença do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Eu acabei não indo fazer. Mas eu estava em todas essas fases, né, nesse momento. E eu só fiz a prova oral do Paraná, então acabou não só fazendo ela. Entendi. A gente já entendeu bem aqui a tua trajetória e a gente já está começando a caminhar aqui para o final, mas eu queria... Você deu várias pinceladas sobre o seu método de estudo, né? Erros, acertos, enfim. Mas eu queria que, olhando de forma retrospectiva, né? Porque sempre fazer uma análise de obra pronta é sempre melhor, né? Olhando para toda a tua história, os anos todos que você estudou, e você tivesse que condensar e falar para o pessoal agora, assim, olha, o que eu entendo como sendo fundamental na técnica de estudo é XYZ, e o que eu entendo como sendo algo a ser ou errado ou a ser evitado é ABC. O que você consideraria ali como os principais pontos de acerto, de importância, e os principais pontos de, olha, tente não cair nesse erro? A RT, aprender, revisar e treinar. Esse é o método, aprender, revisar e treinar. Então, tente estudar conteúdo novo. E aí, eu falo, João, que é muito difícil. Cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua construção, tem a sua vida. Então, assim, quando a gente dá aula para online e para grandes instituições, como é o caso do ênfase, às vezes a gente abre uma aula online do ênfase, tem quase 200 alunos ali. São 200 histórias. Às vezes a gente vê ali gente que, sem querer, abre a câmera, tá com um bebê no colo. Isso 200 que estão ao vivo, né? Fora vivo, né? aqueles outros centenas que não estão ao vivo. Mas vai gravar. Quer dizer, tu começa a tua aula com uma sala com 200 pessoas. Imagina, 200 pessoas. A gente perde um pouco dessa noção. A internet, João, ela tirou um pouco disso, que a gente olha assim, a gente olha uma live de alguém, pô, tem 30 pessoas. Pô, não tem ninguém. Pô, gente, 30 pessoas numa sala de aula? Eu acho que eu fiz 5 anos de faculdade. Eu nunca vi 30 pessoas na minha sala de aula. E a minha turma tinha 70. Então, tu ter 30 pessoas, imagina tu ter 200 pessoas ao mesmo tempo. Mas o que eu quero dizer ao vivo ali, 200 pessoas, na verdade tem muito mais, né, João? É que nós temos 200 histórias. Quando a gente abre ao vivo, tem alguém ali que está assistindo a aula, está com um bebezinho no colo. Exatamente. Tem gente que está assistindo uma aula e está ali assistindo numa telinha pequenininha. A gente está assistindo com uma cadeira legal, uma dessas cadeiras gamer. Então, o que eu digo? Por que aprender, revisar e treinar? O método base é esse. Agora, como tu aprende é individual. Uhum. Porque
não tem eu não consigo, eu, pelo menos, a opinião minha, eu sei que tem gente que pensa o contrário, gente que trabalha com isso. Eu não consigo, eu sou tipo o pô do Kung Fu Panda. Não tem fórmula mágica. Não tem. O segredo primeiro, paciência, porque aprender é difícil para todo mundo, ainda mais hoje é muito difícil. A nossa curva de atenção está cada vez menor. O celular ele passa nos chamando, né? Às vezes, eu que sempre me considerei que tinha um bom poder de concentração, eu tenho, para quando eu quero fazer uma coisa, eu tenho que deixar meu telefone do outro lado da sala. Verdade. Do outro lado. E eu já fico mal, porque assim, e se a Ana Paula me chamar alguma coisa com o Joãozinho? Só que aí tu vai lá, olha o celular, é uma mensagem do João, não o João Mendes. Aí tu olha ali, é um meme. Aí tu fica rindo naquilo ali 30 segundos, até tu tá estudando, volta. Então, assim, aprender é difícil, a curva de atenção está cada vez menor, mas é aprender, é buscar os conhecimentos novos. Segundo, revisar o que tu aprendeu. E terceiro, treinar. E aí, montar uma rotina de estudos conforme a tua realidade. É o que eu estava falando. Tem gente que está estudando, está lá se esforçando, está com um bebê de colo. Quem tem bebê de colo sabe que tu não vai ter o mesmo tempo que alguém tinha, como eu. Eu, quando trabalhava na Justiça Militar, o horário da Justiça Militar era da 1 às 6. Então, olha só, eu tinha toda a manhã para estudar. Livre. Sem a preocupação de já era estável no serviço público, sem a preocupação de ser demitido, sem a preocupação se vou ter dinheiro ou não para pagar uma passagem aérea. Então, e aí isso me gerava uma facilidade para estudar essas 4, 5 horas toda manhã. De noite eu dava aula, no começo um dia, depois 2, depois passei a dar aula quase todos os dias. Mas, primeiro, montar a tua realidade. Segundo, não aprender, né? Revisar e treinar. Identificar a tua realidade. Não entrar nessas ilusões de fulano de tal estuda 10 horas líquidas. Gente, ninguém estuda 10 horas líquidas. Ninguém. O sujeito que estuda 10 horas líquidas, ele vai te fazer um favor, que ele vai passar rapidão no primeiro concurso que ele fizer e vai te abrir vaga nos próximos. Fica tranquilo. Então, organizar a tua rotina. Segundo, na tua rotina, otimizar o teu estudo. Não é horas líquidas, é horas eficientes. Olha, eu trabalho de manhã e de tarde. Eu só tenho das 7 às 9 para estudar. Cara, senta das 7 às 9. Um dia tu aprende, um dia tu revisa, um dia tu treina. Sempre nessa sequência. Tá? Sempre nessa sequência. Tu aprende algo novo, no outro dia, ou no outro ciclo, né? Se tu tá estudando manhã, tarde e noite. De manhã tu aprende, de tarde tu revisa, de noite tu treina. Né? Resolver questões influencia muito, muito. Hoje, mais ainda. Quando a gente vai analisar as provas da FGV, por exemplo, eu identifiquei coisas como a FGV cobrou um tema repetitivo, que é o tema repetitivo 375, 7 vezes em 2021, 22 e 23. Se eu não treino questões, esse tema repetitivo está solto entre são mais de 250 temas repetitivos julgados pelo STJ, só em tributário. Agora, quando eu vou treinando, depois de um certo tempo treinando, eu começo a identificar aquilo. E aí, quando eu reviso depois de ter treinado, eu já... puxa, olha aqui, estou revisando o tema 375. Puxa, aqui caiu 3 vezes que eu vi nas questões. Só que é importante revisar de novo daqui a um tempo. Então, é o RT. Aprender, revisar e treinar. E ter paciência e resiliência. Perfeito. Você estava falando do treinamento. Primeiro, assim, eu sempre falo o ART, não, o ART, né? Assim, que é a arte da aprovação, né? A ART, que é aprender, revisar e treinar o tempo inteiro. E quando eu olho para conteúdo, isso é o método de estudo, né? Aprender, revisar e treinar. Quando eu falo para conteúdo, é TJL. Teoria, jurisprudência e lei. Teoria, jurisprudência e lei. Você não pode fugir disso. E a teoria é a teoria básica, não é aquela teoria mirabolante, né? E sobre a questão de treinar, né, que é refazer questões, por acaso eu estava agora olhando, preparando as aulas para a segunda fase do TJ do Rio de Janeiro, né? Segunda fase de Constitucional do TJ do Rio. E aí estava organizando a prova objetiva.
Eu sempre começo olhando primeiro a prova objetiva, olhando o examinador, para então começar a fazer ali algumas especulações, algumas projeções do que podem ser temas interessantes para a prova para discursiva, né? E olha que interessante. Na prova aqui, eu estou olhando para o lado porque eu estou olhando aqui na outra tela. Na prova objetiva do TJ Rio, constitucional, foram 9 questões. De 9 questões, a gente teve 3 questões inteiras só de controle de constitucionalidade. Aí, as outras 6 questões foram variadas. Você teve ali uma sobre poder constituinte, uma de normas constitucionais, uma sobre CNJ, outra falando sobre constitucionalismo, outra sobre direitos fundamentais e uma sobre ordem econômica. Ou seja, escolhendo ali um ponto de cada ponto, um tema de cada ponto da matéria, né? Mas controle foram 3. Então, é o que você falou. Quando a pessoa está estudando, ela começa a identificar um padrão de cobrança, quais os temas que foram mais repetidos, né? Então, o treinamento é fundamental. E aí, diferente da prova discursiva, que eu acho que a pessoa precisa só treinar um pouco mais para o final, quando está chegando perto do notório de corte, o treinamento de questão objetiva eu acho que tem que ser no D0. Tipo assim, no dia 0. Começou, estudou um tema, já vai fazer questão sobre aquilo, né? E é fácil hoje você achar questões sobre tudo na internet, né? Muito legal. É exatamente isso. Questões assim, ó, primeiro dia tu aprendeu, segundo dia tu revisou, terceiro dia tu fez questões. Quarto dia tu aprendeu, quinto dia tu revisou. Quem tu revisou no quinto dia? O que tu aprendeu no primeiro. Porque no segundo tu não vai poder revisar. Então tu sempre vai revisando e tu vai treinar o que tu aprendeu no primeiro. Porque também não adianta eu estudar controle de constitucionalidade, assistir a aula do João de controle de constitucionalidade, anotar toda a aula do João de controle de constitucionalidade, abrir o sistema, abrir o site de questões e desfiltrar questões de controle de constitucionalidade. Eu vou gabaritar. Eu tive uma baita aula, revisei a aula hoje e está fresquinho, eu vou gabaritar. Então, estudou controle de constitucionalidade hoje, revisa semana que vem, treina na outra. Né? Para ver. Aí tu vai ver o teu aproveitamento, qual é que é a tua memória de longo prazo. Perfeito, perfeito. Porque tudo que a gente aprende, e aliás, é uma coisa assim, eu tenho uma coisa que eu faço, João, que a pessoa que mais sofre com isso é a minha esposa, é a Ana Paula. Que eu tenho o hábito de assim, tudo que eu aprendo eu tenho que aplicar logo em seguida. Tudo. Então, assim, eu tô vendo um vídeo aqui na internet de como fazer tal coisa, como editar um vídeo nesse programa. Eu tenho um programa, eu vou pegar um vídeo e vou editar. Eu tenho de fazer na hora. Ou falar sobre isso. Então, a Ana Paula sofre comigo. Né? Você fica dando aula para ela o tempo inteiro. Eu fico dando aula de tudo, de qualquer coisa que eu aprendi. Tá? Então, hoje eu comprei pro Joãozinho um aviãozinho que voa, um aviãozinho que voa, né? Que tem uma pistolinha que tu dispara, e eu tava dando aula para ela, que eu fui ver um negócio de aerodinâmica, como é que fazia para aquele avião fazer pirueta. Eu tava falando com ela para isso. Então, assim, é no sentido de estudou para fixar, treina. Treinar pode ser falar com alguém, pode ser resolver questões, qualquer coisa. Né? O que não vale é assistiu a aula, estudou, já foi fazer questões. Então, sempre tenta fazer, estudar, né? Aprender, revisar e depois treinar. Isso tu pode fazer desde o dia 0. Pode fazer desde o dia 0. E eu concordo com o João também. Teoria é teoria básica. Feijão com arroz. Mesmo que caia algo extremamente complexo, vai cair uma questão sobre isso na prova objetiva. E talvez uma questão sobre isso na prova discursiva. Né? Então, assim, e veja, quando a gente vai fazendo esse estudo de longo prazo, eu estava falando com o pessoal mandando a prova discursiva de Minas Gerais, que caiu para diferenciar zetética de dogmática. E eu me lembrando que há um tempo atrás eu estava falando com a Ana Paula tal, e a gente estava falando de... eu tinha aprendido alguma coisa, e eu estava falando com ela sobre teologia. Teologia, ela falou, tem que entender, a teologia ela é dogmática, a filosofia é zetética. Ela olhava para mim, isso, João, 10 horas da noite, o bebê tendo dormido não faz muito, o bebê tendo passado a noite se acordando, ainda ter se acordado às 7, imagina como ela estava, e eu falando isso. Que é uma coisa que eu estudei
quando eu estava para concurso. Mas eu estava repetindo, passa uma semana, aquilo cai na prova. Caiu a prova, eu falei, pô, que legal essa questão de zetética e dogmática. E o pessoal falando, cara, ninguém sabia essa questão, a questão foi pirada. Uhum. Não é teoria básica. É que a gente perde tanto tempo estudando a teoria maluca que talvez lá na prova oral, um examinador que quer testar o teu equilíbrio, ele quer testar isso. O cara, quando vai lá e pergunta, doutor, o que é a teoria da graxa? Ele não quer testar se tu sabe o que é a tal da teoria da graxa, ele quer testar o teu equilíbrio. Exatamente. Ele quer testar como é que o João vai reagir quando eu faço uma pergunta que eu sei que ele não sabe. Ele vai reagir de forma agressiva, dizer, essa pergunta não está no conteúdo programático. Eu vou recorrer ao CNJ durante a prova, e ele está dizendo assim, peraí, esse aí é o cara que vai ser juiz, que vai ser promotor, que vai ser defensor, que quando desagradado vai sair brigando, não quero esse cara aqui. Ou ele vai ser o cara que vai se botar a chorar porque não sabe a pergunta, também não quero esse cara aqui. Então, a lógica é tu conhecer a teoria básica. A teoria e básica aqui não é no sentido pejorativo, pelo contrário. É no sentido de base de fundamento. Básica aqui é de base, de fundamento, né? De piso. Não constrói uma casa sem base, sem fundamento. De alicerce, né? Exatamente. Sem alicerce. É a base, é o fundamento do teu estudo. Então, assim, tu nunca vai conseguir compreender direito constitucional se tu não estudar o conceito básico de Constituição, basicamente entender, por exemplo, lá em controle de constitucionalidade, o debate do Kelsen com o Carl Schmitt, tu tem que entender o que estava se debatendo. Entendeu isso? Tu entendeu? Não vai passar disso a tua cobrança. Depois, no mestrado, no doutorado, tu vai lá e desenvolve. É outra história. Exatamente, perfeito. E última pergunta. Eu vou fazer uma última pergunta e depois um desafio. A última pergunta é erros. Eu sei que ao falar de acertos, de certa forma, a gente já está espelhando o que não fazer, né? Mas para pontuar de forma mais clara e específica, para não ficar dúvida, o que você considera como sendo um erro? Eu vou te dizer eu digo não mas assim, alguns meus maiores erros durante a minha preparação. E eu sempre digo, né? A pessoa inteligente aprende com os próprios erros. A pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Então, por isso que é importante essas entrevistas, né? Meus maiores erros. No começo, não estudar para material focado para concurso público. Uhum. Então, material focado para concurso público, orientado para isso, é completamente diferente de material que não é para isso. Então, assim, nós temos lá em direito, vou pegar a minha disciplina. Nós temos grandes autores de direito tributário, grandes, que têm obras renomadas, que vão citar vários autores, vão tirar toda a origem histórica de cada instituto. Mas alguns deles, tu vai ler 10 páginas sobre crédito tributário e não vai ter um conceito de crédito tributário. Ele vai te trazer todo o debate da doutrina italiana, se o lançamento ele é constitutivo, declarativo, se ele se a obrigação tributária nasce no lançamento, se ela nasce na lei, todo esse debate não vai conceituar. Em compensação, um livro focado para concurso público, ele vai abrir o parágrafo dizendo assim, o crédito tributário não é definido pelo CTN, mas pode ser entendido como sendo isso. Ponto. Então, primeiro erro. Esse erro eu cometi. Eu tenho até hoje os livros que eu comprei lá em 2008 do livreiro. Segundo, não estudar por resolução de questões. Durante um tempo eu não estudei por resolução de questões. A minha lógica era de que se a questão foi cobrada, não vai ser cobrada de novo. E não tem sentido nenhum isso. Depois eu percebi que sim, as questões eram cobradas 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes pela mesma banca. Inclusive, uma banca às vezes pega uma questão de outra e muda o enunciado e aproveita a essência. Então, não estudar por questão. Isso é o meu segundo erro. Terceiro erro, que eu acho que eu cometi. Não treinar no momento oportuno, a partir do momento que eu cheguei e percebi que estava chegando no ponto de conseguir chegar na prova objetiva, na prova discursiva, não treinar sentença escrevendo. Treinar sentença te desenvolve noção de tempo, te desenvolve noção de física, né, da mão, e te desenvolve noção de saber onde tu errou.
Esses 3 erros eu cometi. Por isso que eu passei tanto tempo reprovando em sentença, porque eu não treinava sentença. Então, esses foram os 3 erros fundamentais. E até hoje, para mim, o maior erro é na prova oral, todo mundo é excelência. Todo mundo. Inclusive, Boa. se chegar lá, aparecer um copeiro, não que ele não mereça, que ele não faça um trabalho de excelência, fazia e fazem até hoje os funcionários do Tribunal de Justiça do Paraná, mas era o foco. Meu foco estava em tratar todo mundo por excelência, porque eu havia cometido esse erro lá 4 anos antes. Adorei essa história do servidor lá, né, do copeiro. Muito boa, muito boa. Achei excelente, Rogério. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, um desafio. Imagina que amanhã, ou hoje, não sei, o pessoal vai assistir a tua entrevista, tá assistindo você exatamente agora, e terminou a entrevista, o pessoal vai pegar, vai abrir o caderno, vai abrir um livro, vai abrir o computador, e a primeira coisa que essa pessoa vai ver é uma frase sua. Que frase seria essa? Para tudo tem um tempo. Para tudo tem um tempo. Boa. Desenvolva. Explica aqui, pessoal, de forma objetiva. Para tudo tem um tempo. O maior erro, a maior característica que eu percebo hoje nos futuros colegas, eu sempre trato quem está estudando para magistratura como futuro colega. O que eu percebo? É a ansiedade. Uhum. Né? E a ansiedade hoje é muito difícil tu lutar contra ela. Porque, em grande parte, a ansiedade hoje é pelo excesso de informação. Então, não é quer dizer que era mais fácil ou mais difícil. Mas lá, há 40 anos atrás, quem prestava concurso da magistratura, e tem um texto muito interessante do falecido professor Damásio, que ele fala como virei promotor de justiça. Tem até hoje na internet, porque Damásio, como virei promotor de justiça. E ele narra que ele se formou e ele queria ser juiz. Mas não abriu concurso para juiz, abriu concurso para promotor. Aí ele fala, eu peguei o livro do Basileu Garcia e estudei penal pelo Basileu Garcia. E passou no concurso. Por que isso? Porque há 40 anos atrás as fontes eram completamente diferentes. A prova objetiva era 100% lei seca. 100%. Então, a dificuldade era outra, era ter acesso até o edital. Eu me lembro, tu deve lembrar, João, tem mais ou menos a minha idade que eu, que ainda tem um jornal, mas antigamente vendia mais. Tinha um jornal chamado Jornal dos Concursos. Vendia na banca, e tu comprava aquele jornal semanalmente para ver o que tinha aberto de edital. Então, até 2001, era isso. Então, olha, imagina lá. O pessoal falava, né? Deixa eu comprar o jornal para ver o resultado da prova, né? Da prova. Saber então, o nosso F5 hoje, né? Antigamente era tu ir no Diário Oficial ver o resultado. Então, hoje nós temos vários cursos bons, vários professores bons, mas também temos várias fontes. Temos muito mais concurso do que jamais tivemos na história do Brasil. Muito. Olha o dezembro maluco de 2023. Exatamente. Todo final de semana tem prova de concurso de carreira jurídica, chega a ter concurso se batendo. Eu, pessoalmente, acho um absurdo. Né? Eu acho que o concurso demora um ano. Né? O concurso demora um ano. Qual é o sentido de tu fazer 2 provas no mesmo dia, só porque são estados diferentes? Quem marcou faz a prova. Ó, já tem prova marcada lá em Goiás. Não tem problema, marca para janeiro. O concurso vai demorar um ano, gente. Muito bem. Mas por que tudo tem um tempo? Se eu tivesse passado em São Paulo, eu não teria o Joãozinho, que é a maior felicidade que eu tenho na minha vida. Se eu tivesse passado em Santa Catarina, eu não teria. Eu não passei no Paraná porque eu demorei 4 anos. Eu passei no Paraná porque eu tinha que demorar esses 4 anos. Uhum. A reprovação lá atrás, na prova oral, me permitiu a aprovação com 8,9 na prova oral no Paraná. Uhum. As minhas reprovações me ensinaram humildade. Me ensinaram assim, eu não passei de primeira. Quando eu passei de primeira, que é quando eu passei para analista, eu fui fazer a prova da magistratura sem humildade. Porque eu pensei, caramba, eu estudei. E aqui eu não falo isso com sentido de arrogância, eu falo narrando realmente a minha vida. Eu estudei 30 dias para um concurso de analista que tinha 800 inscritos para uma vaga. E eu passei em primeiro lugar. E eu, na minha arrogância, achei que era só ir lá fazer a prova para juiz, que eu ia chegar e dizer, esse cara passou em primeiro lugar para analista com 30 dias de estudo, toma uma toga para ele. E descobri, depois de 4 anos e meio, que não é assim.
que não é assim, a gente tem que cair. Então, por isso, para tudo tem um tempo. Vai ter um tempo para ser reprovado, vai ter um tempo que tu vai ser reprovado na primeira fase, vai ter um tempo que tu vai ser reprovado na prova discursiva e vai ter um tempo que tu vai ser aprovado. Quando tu entender que para tudo tem um tempo, a tua ansiedade some. A tua ansiedade some. Né? Então, às vezes eu vejo muita gente assim, preocupada. Professor, eu só tenho 3 horas para estudar por dia. Eu digo, cara, tá triste. Pega as tuas 3 horas e estuda as tuas 3 horas. Ah, professor, mas eu tenho um amigo meu que estudava 6 e passou em 1 ano e meio. Beleza, tu vai estudar 3, tu vai passar em 3 anos. Mas importa? Importa. Tá? É como quando eu falo, eu faço uma aula sobre o concurso do Paraná, como eu fiz aqui para o ênfase, um webinário, e o pessoal pergunta, quanto é que está ganhando o juiz do Paraná? Eu digo, cara, você vai fazer concurso para juiz pelo salário? Não faz. Não faz, que o salário é o mesmo. O salário é bom? Claro, é bom, não estou menosprezando, mas nunca vou ter uma Ferrari. O Joãozinho tem uma. Tem uma que eu comprei, estava andando na dele hoje no pátio. Mas eu não tenho, nunca vou ter. Eu tenho 3 Ferraris. O sobrenome da minha esposa é Ferrari e dos meus filhos também. Então eu tenho Ferrari. Eu tenho 3 Ferraris dentro de casa. Estou bem resolvido. A minha frase é essa: para tudo tem um tempo. E o tempo para tudo vai chegar. Perfeito. A gente crê na Bíblia, né? E a Bíblia fala isso, né? Lá em Eclesiastes 3, né? Há tempo para todas as coisas, né? Tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de viver, tempo de morrer. Existe tempo para todas as coisas. Muito legal. Rogério, meu amigo, muito obrigado. Adorei. Fiz muitas anotações. Anotei aqui 3 páginas. Fui anotando várias coisas aqui. Foi super rico. Acho que o pessoal que está assistindo agora tem muita coisa a absorver, muita coisa a aprender, como você falou e falou muito bem, né? A pessoa inteligente aprende com o próprio erro, o sábio aprende com o erro dos outros, né? E você, poxa, te agradeço muito ter compartilhado um pouco da trajetória e até contar os erros, né? As frustrações, erros, enfim, decepções e a capacidade de virar a página e seguir adiante. Meu amigo, mais uma vez, obrigado. E aí, a palavra final, a saudação final, olhando para a câmera, dizendo direto aí para a galera, a mensagem é sua. Meu amigo, muito obrigado. Eu tenho que agradecer o convite. É um prazer estar contigo aqui, conversar esse tempo que nós conversamos aí. Tu é um cara que eu gosto muito. Um grande abraço para toda a equipe do ênfase, que eu gosto de todo mundo aí. A Tamires, a Suzene, o Cadu com aquele vozeirão dele que nos anos 2000 ia transmitir telemensagem. O David também, gosto de todo mundo. E para todos os nossos futuros colegas, é o que a gente está falando. O estudo para a magistratura, ele é paciência, resiliência e fé. É o que eu falei uma vez com o João. Dá o passo que quem cuida de ti vai colocar o chão embaixo. E Amém. De resto é só seguir caminhando. Perfeito, perfeito. Pessoal, fica aí a gratidão para o Rogério. Podem seguir. Qual é o teu Instagram para o pessoal seguir? @Prof. Rogério Cunha. Prof. Rogério Cunha. Então, galera, segue lá. Não esqueça de dar o like aqui nesse vídeo, de curtir, mandar para os seus amigos, se inscreve aqui no canal do ênfase, que aí você está mostrando para o YouTube que o vídeo é relevante, que o vídeo é legal e que vale a pena ele divulgar e expandir essa mensagem para muita gente. Então, é a forma que você tem para nos retribuir e dizer que é grato, é fazer esse movimentozinho rápido, simples de dar o like e de se inscrever no canal. Beleza? Valeu, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau.